Pessoal, agora a gente vai fazer análise de um vídeo de um crítico ou de um cético que ele faz críticas contundentes à Bíblia e durante todos os seus vídeos que ele anda postando pela internet aí no YouTube, ele deixa claro a ideia de que a pessoa que lê a Bíblia ou a pessoa que procura se instruir através das escrituras sagradas, que essas pessoas elas deixaram de usar o raciocínio lógico e agora essas pessoas vivem num mundo de fantasia, né? Então a gente vai analisar o vídeo dele e ao passo que a gente assiste, a gente vai tentar entender ele ao mesmo tempo que a gente vai procurar saber se ele tem razão nessa afirmativa dele ou não, tá bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro casal da humanidade, né? Adão e Eva, e se essa história faz sentido ou não. Quer saber a minha opinião sobre isso? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e eu estou aqui para poder conversar com você sobre a Bíblia, né? Esse livro milenar que tem tanta história, tanta curiosidade e que muitas das vezes é passado para você somente o lado devocional, o lado da fé, tirando o lado racional que a gente pode abordar esse mito. Então a minha função aqui é trazer essa teologia de forma reversa para fazer você raciocinar se faz sentido ou não você pensar que esse mito é algo real, tá? Muito bem. Pessoal, eu quero salientar dois pontos importantíssimos aqui. A primeira coisa é que ele se auto-intitula especialista em teologia reversa. Eu nunca escutei esse termo teologia reverso em algum lugar ou em algum livro. Provavelmente foi ele que inventou isso, né? Porque eu acho que ele tem a primícia aí de usar a própria teologia para provar o contrário do que os teólogos tentam fazer, ou que os estudantes da Bíblia tentam fazer, né? Mas o que se pressupõe disso é que para ele ser um especialista em teologia reversa, antes de tudo ele tem que ser um especialista em teologia. E o que se espera de um especialista em teologia? Ora, a gente espera que essa pessoa cometa muito menos erros em interpretar a Bíblia do que uma pessoa que interpreta a Bíblia ou que lê a Bíblia sem nenhum tipo de especialização. A gente espera uma exegese bem mais profunda e bem mais apurada, com muito menos erros, do que uma pessoa que não é especialista em teologia, né? E também durante esse vídeo a gente vai passar a analisar se ele consegue fazer isso, porque ele está propondo que ele consegue fazer isso. Mas eu já adianto logo de início que esse vídeo ele vai ser longo. Mesmo assim, eu não vou falar de forma detalhada a respeito dos assuntos, porque o livro de Gênesis ele é muito profundo. Então, eu não posso detalhar muito sobre os assuntos que vão ser esclarecidos aqui, que vão ser discorridos aqui, mas eu vou tentar respondê-lo de forma pontual e mesmo assim o vídeo vai ficar muito extenso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ser o máximo sucinto que eu posso e vou dividir os vídeos em parte um, parte 2, parte 3 e aí vai até eu conseguir analisar as indagações dele por completo aqui nesse vídeo, tá? Então vamos começar. Após a criação de Deus, nos é informado que Deus ele resolve criar Adão. Adão, que seria uma tradução para humanidade, para humanos, é usado diversas vezes na Bíblia essa mesma expressão para se referir a seres humanos, tá? Então, para fazermos uma analogia e você entender, como diz o meu professor Francisco Emanuel, o Scania, ele compara esse tipo de nomenclatura com um filme em que você vai fazer um personagem que é corno e o nome dele é Cornélio. Eu sei que é engraçado, mas é para facilitar o entendimento. Então Adão ele seria humano, né? Os humanos, a representação da humanidade, e Eva em seguida seria mãe de todos, né? Então só por esse detalhe você já percebe que essa história tem características de uma narrativa mitológica, que não tem nada de factual, tá? Mas vamos pensar aqui em alguns pontos chaves dessa. Eu discordo profundamente de você. O fato de Deus ter dado esse nome, Adão, que representa assim a humanidade, não significa que é uma característica de uma narrativa mitológica.
ou de uma narrativa folclórica. Quando você lê a Bíblia em toda a sua extensão, você vê que Deus ele tem o costume de fazer isso. Isso não é um ponto que joga em luz desfavorável à narrativa de Adão e Eva, porque isso ocorre em toda a narrativa bíblica. Porque Deus ele tem essa maneira de dar nomes aos seus servos. Nomes que representam a função que aquela pessoa tem ou nas suas vidas ou no propósito divino. E também as pessoas recebem nomes de acordo com as características que elas demonstram nos seus primeiros dias de vida. Isso ocorre por toda a narrativa bíblica. Eu tenho um programa aqui comigo chamado The Word, né? E esse programa ele contém várias Bíblias e eu vou deixar as principais que eu mais gosto aqui para a gente fazer essa análise a respeito dos nomes. Em especial, eu tenho uma Bíblia aqui que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que foi inserido nela o dicionário Stronger. O dicionário Stronger é um dicionário tanto do hebraico quanto do grego que mostra o significado de várias palavras que tem aqui. Aí quando você clica aqui na numeração de cada palavra, aparece o termo grego, por exemplo, aqui é de Apocalipse, né? E o significado das palavras. E dessa forma a gente vai analisar os nomes, né? Então, eu vou provar para vocês aqui que Deus, ele sempre teve essa maneira de tratar os seus servos, principalmente aquele que ele ia designar com uma função especial, que foi o caso de Adão, e eu vou mostrar de outros servos dele, ou de outras pessoas, que ele deu um propósito especial, né? Eu vou começar aqui, não com Adão, porque já foi falado sobre Adão, mas eu vou começar com o Messias, né? Quando a gente vai aqui para o livro de Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 7, versos 14. Uma profecia a respeito do Messias, de como ele havia de ser chamado, né? Capítulo 7, versos 14. Daquele momento já se era conhecido sobre a vinda do Messias, mas só que as pessoas não sabiam como que o Messias era. Quais eram suas características principais e como ele seria chamado. Então, essa profecia aqui dá uma prévia disso. Então, os povos, o povo israelita antes de Jesus Cristo tinha uma noção de como ele seria através dessa profecia aqui, né, que é Isaías do capítulo 7, versos 14, que diz assim, ó, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Esse nome aqui, Emanuel, ele tem um significado. Quando você vai aqui para a João Ferreira de Almeida com o dicionário Stronger, é só você encostar o mouse aqui, ó, que você vai ver que Emanuel significa Deus conosco, ou conosco está Deus. Então, o povo, antes da vinda de Jesus Cristo, conheciam o Messias dessa forma. E por quê? E por que tinha esse significado, Deus conosco? Porque o Messias, Jesus Cristo, ele sintetizava em si mesmo todas as características de Deus. O amor, a bondade, a empatia, a vontade de ajudar as pessoas e a justiça, entre outras, né? Por isso que esse nome foi dado ao Messias lá no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem ter uma noção do papel que o Messias ia desincumbir, ou o papel que ele ia cumprir quando ele tivesse entre os seres humanos, que ele seria uma pessoa que representaria de maneira perfeita o próprio Deus, ou seja, ele reunia nele as características de Deus. E dessa forma que as pessoas lá no Antigo Testamento ou antes da vinda do Messias tinham noção. Era através do nome que as pessoas tinham noção de qual seria a função dele, ou qual função Deus deu ao seu filho, deu ao Messias. Por isso que é extremamente importante a gente saber a forma como que Deus escolheu os nomes das pessoas que ele designava para desempenhar algum papel importante.
Mas talvez você esteja se perguntando aí, mas a gente conhece o Messias agora como Jesus Cristo. Por que essa diferença? Então, veja bem, não que eu queira ser repetitivo quanto a esse assunto, mas só que o nome Emanuel que foi dado é, no Velho Testamento, ou antes de o Messias vir, era exatamente com esse propósito, para que as pessoas conhecessem o papel importante que ele ia cumprir. E ao mesmo tempo mostra que Deus reconhece a importância que uma pessoa tem, que uma pessoa que lhe serve tem. Mas já que a gente está falando do nome de Jesus, como a gente conhece hoje, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, porque também faz parte da resposta que eu estou dando a essa pessoa que, na verdade, se auto-intitula especialista em teologia, mas não é especialista de coisíssima nenhuma. Aqui em Mateus, no capítulo 1, versos 21, pessoal, é o seguinte: eu não consigo, ou eu não tenho tempo de explicar todo o contexto de um texto como esse que eu vou ler agora, porque se eu for tentar fazer isso com todos os textos que eu for ler, o vídeo vai ficar muito grande. Então, se você tem curiosidade, leia e pesquise na sua Bíblia, tá? Essa passagem bíblica aqui, ela foi em um momento em que José percebeu que Maria estava grávida e que isso ia gerar vários problemas, sendo que ele não tinha se casado formalmente com ela. Então, para evitar problemas seríssimos que iam afetar a vida de ambos, ele pensava em devolver ela aos pais. E o que foi que aconteceu? O anjo, através de um sonho, falou para ele não fazer isso. E o anjo disse isso aqui para ele, ó: ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí a gente, quando a gente vai aqui para a Bíblia João Ferreira de Almeida com o dicionário Stronger, a gente vê aqui que o nome de Jesus significa isso aqui, ó: Jeová é salvação. Então, esse foi o nome que o Messias ficou conhecido. Por quê? Porque a revelação de Deus é de maneira progressiva. Então, esse nome mostrava agora a principal função que o Messias tinha, que era de salvar a humanidade dos pecados. Por isso que o anjo aqui, ele não fala o significado do nome de Jesus, mas ele fala assim o porquê Jesus recebeu esse nome. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Entendeu? Então, essa foi a principal função que Jesus Cristo cumpriu quando ele veio aqui na Terra: salvar a humanidade dos pecados. E esse nome foi providenciado de maneira divina, foi divinamente providenciado. Então a gente vê de novo que o fato de o nome de. Eu vou repetir isso aqui várias vezes, para poder ver se entra na cabeça desses céticos aí. O fato de um nome de uma pessoa na narrativa bíblica ter ligação com seu contexto de vida não significa que a narrativa é fictícia ou que é uma narrativa mitológica, mas é porque tem um propósito. Compreende? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui escolhendo nomes bíblicos e mostrando os significados que esses nomes têm, porque todos os nomes das pessoas que desempenhavam papéis importantes, que eram pessoas escolhidas por Deus, recebiam nomes dessa forma, porque era uma maneira de mostrar que Deus reconhecia a importância daquela pessoa e a função que ela tinha no propósito divino. Compreende isso? Eu vou escolher mais uma pessoa aqui, que é quase um descendente imediato de Adão, que é Noé, né? Gênesis no capítulo 5, versos 28 e 29. Pessoal, eu vou repetir aqui de novo. Se vocês quiserem entender melhor os assuntos, vocês têm que ler nas suas Bíblias e pesquisarem. Porque se eu for explicar o contexto onde esses textos aqui, onde essas passagens estão inseridas, eu vou gastar muito tempo e o vídeo vai ficar enorme, tá? Então eu estou sendo o mais sucinto que eu posso. Pessoal, tem um funkeiro maconheiro que ligou o som ali, tá me atrapalhando aqui um pouco. Eu não sei se vai atrapalhar vocês, mas eu vou continuar aqui com a explicação sobre Noé. Gênesis capítulo 5, versos 28 e 29. Existe uma coisa importantíssima aqui que eu tenho que explicar para vocês. Adão, quando ele foi expulso do jardim do Éden, Deus sentenciou Adão, ou seja, a humanidade,
a trabalhar num solo improdutivo. O solo produzia espinhos e abrolhos. Depois vocês olham lá na Bíblia lá, se vocês tiverem vontade. E era muito dificultoso de trabalhar como agricultor, de você lavrar a terra, porque o solo ele foi amaldiçoado. Então, a humanidade sofria ao trabalhar com agricultura, que por sinal é o trabalho mais importante para se manter uma sociedade viva até nos dias de hoje. Imagine uma cidade como São Paulo, por exemplo, onde tem pessoas que têm muitas profissões diferentes, como médicos, por exemplo, como engenheiros e assim por diante. Essas pessoas jamais conseguiriam trabalhar nessas funções se não existisse outras pessoas que trabalhassem com agricultura para abastecer a cidade com alimentos. Imagina você agora trabalhando como um engenheiro, não sei, ou trabalhando como um médico, se os agricultores resolvessem parar de trabalhar. Como que as pessoas de uma cidade iam sobreviver sem alimentos? Então, essas pessoas que desempenhavam esses papéis diferentes ou que tinham essas funções diferentes, elas deveriam deixar as suas funções, abandonar as suas funções e trabalhar com a agricultura para garantir a sobrevivência delas mesmas e de suas famílias. Por isso que a agricultura é extremamente importante numa sociedade desde as épocas remotas. E a gente vê aqui que esse trabalho em específico, que é o mais importante, era o mais difícil, ele era sofrido. E o que acontece? A gente vê que Lameque, que era um dos descendentes de Adão, teria um filho, e esse filho o salvaria a humanidade dessa condição, livraria a humanidade dessa condição, que esse filho era Noé. E então a gente vê que existia assim uma expectativa em cima de Noé. O versículo 28 e 29 diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, os quais provêm da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, aquele trabalho árduo, duro, difícil, seria colocado um fim nele com o papel que Noé ia desempenhar. E a gente vê o significado do nome de Noé aqui, no dicionário Stronger, que significa repouso. Ou seja, aquele sofrimento todo teria um fim. Aquele sofrimento todo para ser agricultor, para trabalhar com agricultura e lavrar a terra, teria um fim. Quando você analisa aqui o mesmo versículo na Bíblia literal do texto tradicional, você vê que foi inserido aqui que o nome Noé significa repouso ou conforto. Porque os teólogos e os estudiosos entendem que, de acordo com o que Noé fizesse, o trabalho de agricultura seria mais confortável. Não ia ter tanto sofrimento para desempenhar um trabalho tão importante ou mais importante para se manter uma civilização viva. Né? E por isso que Noé recebeu esse nome, porque o pai dele, Lameque, tinha essa expectativa sobre ele. Né? E de que forma que se sucedeu isso? Eu estou tentando ser o máximo resumido possível, mas é difícil, tá, pessoal? De que forma que aconteceu isso? Através do dilúvio. De certa forma, ele fertilizou a terra, porque a gente sabe que um solo umidificado, ele é mais produtivo, ele é mais nutritivo. Então a vegetação, ela nasce com mais saúde, ela tem mais facilidade de brotar. E foi exatamente dessa forma que Noé cumpriu o seu papel, dessa forma. Então, o que isso mostra? Que a expectativa que havia sobre Noé, isso veio a ser real. Então, o nome dele foi baseado na função que ele ia cumprir no propósito divino. Então, eu vou repetir. O fato de um nome de um personagem bíblico estar diretamente relacionado com seu contexto de vida não significa que é uma narrativa mitológica, mas significa que Deus, que deu nome a esses personagens, ou reconhece a função
que essas pessoas escolhidas têm num propósito divino. Compreende isso agora? Consegue compreender? Agora eu vou para mais um nome, que como eu já falei, eu posso ficar o dia inteiro aqui escolhendo nomes e dando explicações que isso não tem nada a ver com narrativas mitológicas, mas sim com a maneira com que Deus age com seus servos. E também que a humanidade ela herdou essa maneira de dar nomes aos seus filhos, herdou de Deus. Porque os povos, eles começaram a dar nomes aos seus filhos de acordo com as características que as pessoas mostravam nos seus primeiros ou no primeiro dia de vida. Porque, é claro, as pessoas elas não têm a presciência que Deus tem. Então, no máximo que elas poderiam fazer era observar as características daquele nascido ali e dar nome a eles de acordo com as características que ele demonstrou no seu primeiro dia de vida. E isso acontece na Bíblia. Eu vou demonstrar isso agora, tá? Vamos aqui para o mesmo livro de Gênesis aqui, mas uma outra narrativa que é de Jacó, né? O capítulo 25 de Gênesis e o versículo 26. Pessoal, eu vou pegar do versículo 24 para a gente entender melhor o contexto, tá? E ter mais sentido. O que acontece? Isaac, ele tá para ter os dois filhos deles, que no caso seriam gêmeos, né? Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, que eu acho que nessa parte ela traduz melhor. E diz assim, ó: completaram-se gradualmente os dias para dar à luz, para Rebeca dar à luz, né? A esposa de Isaac. E eis que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, como um manto oficial de pelo, de modo que chamaram pelo nome de Esaú. Vocês vão entender isso aqui, tá? Aí o versículo 26 diz assim, ó: e depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que o chamou pelo nome de Jacó. Mas vamos se atentar aqui no significado dos nomes aqui, ó. Vocês vão entender por que eu falei que os nomes que as pessoas davam aos seus filhos eram de acordo com as características demonstradas no primeiro momento de vida delas, ou nos primeiros dias. Aí aqui diz assim, ó: então saiu o primeiro, todo vermelho, como um manto oficial de pelo, de modo que o chamaram pelo nome de Esaú. Então quando você vai aqui na João Ferreira de Almeida, com o dicionário Stronger, você procura aqui, ó, o significado do nome Esaú. Olha o que diz aqui, ó: Esaú é igual ao quê? Peludo. Então esse nome ele foi dado assim que os pais perceberam qual eram as características do filho deles, certo? E no principal dessa história, que a gente sabe que é Jacó, diz assim, ó: e depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que o chamou pelo nome de Jacó. Então, por quê? Por que eles deram esse nome de Jacó? O contexto estava falando, porque ele segurava o calcanhar de Esaú. E qual é o sentido disso? Então, vamos aqui na João Ferreira de Almeida, e o significado de Jacó é aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. O que é um suplantador? Suplantador é aquele que tenta tomar o seu lugar. Ele tenta te substituir. Então, quando você lê o contexto todo, você vê que os bebês, eles travavam uma luta dentro da barriga de Rebeca. Quando Isaac percebe que Jacó, ele queria sair primeiro do que Esaú, ou seja, suplantar Esaú, substituir Esaú, saindo na frente dele, aí Isaac percebeu que ele tinha essa característica de suplantador. Então ele deu esse nome com este significado porque ele observou essa característica. E Jacó levou essa característica durante toda a sua vida. Porque quem conhece a história sabe que as bênçãos de primogênito que foram destinadas a Esaú, Jacó, de maneira engenhosa e de maneira muito inteligente, tomou essas bênçãos para si. Então, os nomes aqui a gente vê que foram dados através das características que as pessoas mostraram no seu primeiro dia de vida.
Então, essa maneira de dar nomes era uma coisa habitual. Não era um detalhe que mostra que a narrativa é fictícia. E durante a vida de Jacó, aconteceu algo muito interessante. Por ele ter tomado as bênçãos da primogenitura de Esaú, isso gerou um conflito entre eles dois. Jacó cresceu, teve que fugir de casa, e em um certo período, quando ele estava prestes a se reencontrar com seu irmão, ele teve muito medo. Mas só que nessa mesma ocasião, lhe apareceu um anjo e Jacó, ele precisava muito de uma bênção de Deus para que toda a sua família que ele tinha construído não sofresse nas mãos de Esaú. Então ele lutou bravamente quando se encontrou com o anjo. O que o anjo fez? Tocou nele, na coxa dele, e por isso ele ficou manco. Mas essa luta do anjo, ou seja, de Deus com Jacó, resultou em uma coisa muito interessante, que foi a troca do nome de Jacó para Israel, que é um nome bem mais conhecido, né? Então, depois que o anjo travou a luta com Jacó e o anjo prevaleceu, ou seja, Deus prevaleceu, o anjo deu a bênção sim a Jacó para que a sua família pudesse ser protegida. E ele disse isso aqui, ó. Ele disse Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe de Israel. Então, por que essa mudança de nome? Por que essa mudança? Exatamente pelo fato de algo relacionado à vida da pessoa. Mais uma vez, do contexto de vida da pessoa, né? Então, quando a gente vê aqui o significado do nome Israel, a gente vê que Israel é igual a Deus prevalece. Porque na luta entre Jacó e o anjo, que representava Deus, é claro que Deus prevaleceu. Então, esse nome foi dado ao povo, e o povo carrega agora esse legado, que Deus sempre prevalece nos seus objetivos, nos seus planos e nos seus desígnios. Então, eu não vejo nenhum motivo para lançar a narrativa de Gênesis ou qualquer livro da Bíblia em luz desfavorável, simplesmente pelo fato de alguns personagens bíblicos terem nomes que estão diretamente relacionados com o contexto de vida daquela pessoa. Muito pelo contrário, eu vejo uma coerência interna na narrativa da Bíblia, onde Deus ele trata as pessoas de forma igual e que ele não muda a sua maneira de ser. Da mesma forma que ele fez com Adão, lhe dando um nome que tinha um significado do seu propósito, ele continuou a fazer com seus servos posteriores, lá no futuro. Então, em vez de ser uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que faz muito sentido. Muito pelo contrário do que o tal do especialista na teologia reversa fala. Mas só que eu vou continuar aqui, eu vou mostrar um último nome, que é de um personagem bem conhecido aí, que é o de Moisés. Aliás, um dos mais conhecidos, né? Que é Êxodo, no capítulo 2, versos 10. Se eu não me engano, é isso mesmo. Exatamente. Olha só, pessoal. Teve um período na vida dos israelitas que eles começaram a se multiplicar quando eles trabalhavam de escravo dentro do Egito. E eles se multiplicavam tanto que o rei do Egito ele queria de alguma forma diminuir a capacidade do povo de Israel. E o que ele encontrou foi foi matar as crianças, né? Então, para que Moisés não morresse, ele foi jogado ali dentro de uma cesta, né, que é chamada de arca, no rio Nilo. E lá quem encontra o bebê Moisés é a própria filha de Faraó. Depois de um tempo, quando a criança já havia crescido um pouco, né, o que ela faz? Ela dá um nome com significado ao menino. E aqui no capítulo 2, versos 10 diz assim, ó: quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo:
porque das águas o tirei. Então, se você não faz uma pesquisa aqui, você não consegue entender o porquê ela chamou ele de Moisés. A gente vê aqui, ó, que o significado de Moisés é tirado. Por que tirado? Porque ele foi tirado das águas. Exatamente porque foi um evento marcante na vida do bebê, nos seus primeiros dias de vida. E você veja que o menino cresceu e ela não se esqueceu desse fato, porque esse foi um fato que estava diretamente ligado à vida da criança. Então a gente vê que os povos, eles imitavam a Deus nesse sentido. Então, os nomes relacionados diretamente com o contexto de vida das pessoas não significa que a narrativa ela é alegórica, que a narrativa é um mito, né? Então é isso.